vetou o Refis para negociar dívidas de mês e empresas do Simples Nacional. Vamos conversar com o economista Hugo Garbi. Hugo, muito boa tarde. De que forma isso vai impactar na vida do brasileiro? Nós podemos ter aí uma queda na geração de empregos, empresas quebrando em função justamente dessas empresas que estão vindo desse momento crítico de pandemia. A gente consegue avaliar alguma coisa? Como os economistas estão analisando este veto do presidente? Boa tarde, William. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Olha, William, realmente ela é uma notícia ruim para os empresários, né? Então, quando você analisa o veto para o Refis, tem empresários pequenos e médios que estavam esperando essa decisão para poder equalizar o seu fluxo de caixa, né? Então, de uma forma geral, do ponto de vista do empresário pequeno, que tem poucas linhas de crédito, que tem pouco acesso a crédito no Brasil, que tem um crédito burocrático, que já passou por 2 anos de crise econômica do coronavírus e hoje, no começo de 2022, espera equalizar o seu fluxo de caixa, é uma notícia ruim. Mas, por outro lado, a gente tem que analisar essa notícia de uma forma macroeconômica, de uma forma macro. Então, o primeiro ponto é a razão do veto, né? Então, acho que é importante analisar que o governo federal ele tem uma responsabilidade fiscal, né? Então, o tema da responsabilidade fiscal no Brasil ela é muito séria, né? Então, quando você renuncia à receita, tem lá um item dentro da responsabilização fiscal do governo federal, você pode sim ser indiciado. Tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa colocar sob discussão. E um outro ponto, né, é analisar como que a gente chegou até aqui, né? Então, como eu digo, né, sempre nas minhas entrevistas, a economia ela é um reflexo da política. Não existe economia desvinculada de ações políticas, né? Então, é curioso, né? E eu vinha, a minha narrativa até então, meus comentários sempre falando da gravidade, da desonestidade intelectual que a gente vem vivenciando no Brasil, mas eu acabei mudando para esquizofrenia intelectual, porque eu vejo que algumas pessoas realmente acreditam numa realidade que não existe. Porque 2 anos de portas fechadas na economia, com ações estaduais, hoje tem um reflexo no governo federal. Então, a gente precisa equalizar esses 2 pontos, que são pontos fundamentais para uma análise macroeconômica. Bom, e aí, eu entendo essa histeria que você fala e algumas pessoas que tentam não enxergar que nós passamos por um momento de crise sem precedentes, que foi a pandemia, mas eu não posso deixar de olhar para esses 27% de participação no produto interno bruto, que é justamente esses pequenos negócios que é fundamental na nossa economia. E eu fico pensando assim, nós já estávamos numa crise e agora eu não consigo ajudar esse pequeno, como é que fica essa parcela? É uma situação muito difícil, William. Realmente, o pequeno e médio empresário ele corresponde a 1/3 da geração de emprego e renda do Brasil. Então, qual é o próximo passo? E o próximo passo eu entendo que é um passo político. E aí eu entendo que o governo federal ele dividiu a responsabilidade com os outros setores políticos. Ele não quis assumir essa responsabilidade sozinho, né, para o Congresso, para os outros pares, para dividir essa responsabilidade. Porque o que acontece? Em termos políticos, né, e aí outros colegas podem até analisar de forma mais profunda, mas se ele assume essa responsabilidade sozinho, ele pode ser indiciado por uma irresponsabilidade fiscal. Isso é fato, isso é lei, né? Então, eu tenho convicção, e o próprio Ministério da Economia, eu tenho convicção da ciência do Ministério da Economia, dessa importância do Refis, mas aí eles ficaram entre a cruz e a espada. Muito bem, fiquei 2 anos com as portas fechadas dos governos estaduais, agora a conta chega para o governo federal, eu tenho que assinar um decreto de refinanciamento de impostos e, ao assinar esse decreto, eu posso ser indiciado por irresponsabilidade fiscal porque eu estou renunciando à receita fiscal. Muito bem, então eu entendo que, politicamente, há uma necessidade de divisão de responsabilidades e um entendimento. Agora, economicamente,
sem dúvida, é péssimo para o país, é péssimo para o Brasil e é mais um reflexo da esquizofrenia econômica que nós estamos vivendo nesses últimos 2 anos. E eu acredito que vem mais por aí, né? Porque isso é só o começo do reflexo desses 2 anos de portas fechadas. Bruna Torlai. Boa tarde, Hugo. Eu gostaria de saber se o senhor acredita que, de repente, haja um acordo tácito aí entre o presidente, que não queria dar esse veto, mas justamente, talvez, provavelmente pelos motivos que o senhor levantou aqui, né, entendeu que legalmente era o melhor caminho, mas o senhor acredita que haja talvez um acordo tácito entre Congresso e Executivo para que o veto seja derrubado, uma vez que o governo Bolsonaro, pelo menos de início, sempre teve um compromisso forte com a classe média, que são justamente aqueles que compõem esse setor aí que pede socorro? Olha, Bruno, eu acredito que sim. Eu acredito que ainda deva ter uma segunda parte dessa história, deva ter ali uma articulação entre os poderes, né, e mesmo que parcialmente, eu acredito que esse refinanciamento deva ser aprovado. É o que a gente espera, pelo menos, porque é muito importante para as pequenas e médias empresas esse parcelamento. As empresas não têm fluxo de caixa, as empresas não têm linhas de crédito, as pequenas e médias, né? As grandes empresas sempre têm, mas as pequenas e médias no Brasil não têm linhas de crédito disponíveis. Então, é fundamental que haja um entendimento entre os poderes e haja uma aprovação, mesmo que parcial, né, desse refinanciamento. Felipe Bueno. Hugo, boa tarde. Evidentemente, considerando todas as dificuldades pelas quais esses empresários e essas empresárias estão passando, eu queria tocar num ponto que é pré-pandemia, né? Por que o dinheiro privado é tão caro? Porque o crédito privado é tão caro no Brasil? Nos primeiros meses da pandemia, né, no primeiro lockdown, nos primeiros fechamentos, eu conversei com inúmeros representantes de setores diversos da economia, setores produtivos, que tentaram bater na porta de bancos privados e tiveram a porta fechada na cara. E aí recorreram aos governos estaduais, recorreram aos bancos públicos e estão numa situação agora muito difícil porque não tiveram acesso ao dinheiro privado. Por que o dinheiro privado é tão caro no Brasil? Olha, Felipe, sua pergunta é maravilhosa, porque você tocou num dos pontos nevrálgicos da economia brasileira, quiçá da economia latino-americana. Tá? Então, nós vivemos no Brasil um monopólio bancário. Isso é fato, não tem meio termo. Nós temos meia dúzia de bancos que escolhem qual é o crédito que ele vai dar. O capital ele é limitado, então assim, o que é importante salientar, o dinheiro ele é limitado, o crédito ele é limitado. E quem que ele vai escolher para dar crédito? A grande empresa, que tem garantias da matriz, na Europa, nos Estados Unidos, garantias estruturadas, né, ou seja, o risco para ele é mínimo, e o spread bancário no Brasil ele é altíssimo, ainda é altíssimo. O que é o spread bancário? É o lucro dos bancos. Então, o lucro bancário ainda é altíssimo, nós temos ainda meia dúzia de bancos, mas o que é importante salientar é que isso está acabando. Né? Isso está acabando. Com o advento da legislação das fintechs, das startups, nós temos aí uma gama de produtos bancários nos últimos 3, 4 anos que estão, no começo, os grandes bancos não confiaram muito, mas agora começam a incomodar. O que a gente precisa no Brasil é de concorrência. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm mais de 1.000 bancos. Alguns países da Europa têm mais de 200, 300 bancos. A gente precisa de concorrência em alguns setores. E esse é um ponto principal. O banco ele não quer emprestar para pequenas e médias empresas onde ele tem um alto risco. O economista Hugo Garbi aqui nos microfones da Jovem Pan News. Agradeço a sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado, William. Muito obrigado a todos.